Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse é o primeiro react desse canal. E a propósito, faz muito tempo que eu não posto algum vídeo nesse canal. Eu, de fato, nunca prometi frequência nesse canal, até porque meu principal objetivo com ele é melhorar minha oratória e não uma frequência de vídeos em específica. Mas, do mesmo jeito, eu ainda gostaria de gravar mais vídeos para esse canal. Mas o que me impossibilitava era o fato da escola me exigir bastante tempo. Mas agora que eu entrei de férias, esse problema não existe mais. E eu encontrei recentemente o Guilherme Freire fazendo um debate no Inteligência Limitada contra 20 ateus. Esse formato de debate está ficando bem conhecido recentemente. Mas uma particularidade que eu percebi no canal do Vilela, que eu não percebi nos outros podcasts, é que o Vilela ele não coloca no lado onde tem mais participantes só gente imbecil. Ele coloca de fato pessoas que conseguem debater, pelo menos. Diferente do outro podcast, que, por exemplo, naquele canal, naquele episódio lá do Um Pastor contra 30 ateus, aquilo foi ridículo, de fato. Parece que ele pegou as pessoas na rua mesmo. E é óbvio que aqui também no canal do Vilela tem alguns ateus vergonhosos e bem leigos, mas é a minoria. E eu acho que vai ser interessante a gente fazer um react sobre esse episódio aqui. Obviamente eu não vou reagir ele inteiro. Talvez eu faça uma parte 2, parte 3, parte 4 e etc. sobre esse react aqui. Ou talvez não, também, não sei. Vai depender da minha vontade. Mas eu pretendo reagir ao primeiro tópico, pelo menos. Que vai ser 15 minutos. Vai demorar bastante já, acho que vai dar umas meia hora de vídeo. E acho que vai ser bem interessante. Então é isso. O formato do vídeo vai ser onde eu escuto a objeção que veio pelo ateu. Eu vou dar a minha resposta. A resposta que eu daria se eu estivesse no lugar do Guilherme Freire. E depois eu vou ouvir a resposta do Guilherme Freire. E se tiver algo para comentar, eu comento. Se tiver algo que eu discorde, eu vou comentar também. E se não tiver nada, eu vou ficar quieto. E é isso então. Acho que vai ser bem interessante. Vamos lá. Primeira afirmação: Deus existe? Meu nome é Cristiano Pinheiro. Bom, a princípio é para esse problema ter sido resolvido. Mas caso esteja esticado também, imagino que não tenha um grande problema também. Mas enfim, vamos lá pro vídeo. Tenho 42 anos, sou motorista de aplicativo e também estudo ciência da computação. Deus existe? Será mesmo? É isso que a gente vai saber agora. Tudo bom? Meu nome é Cristiano. A sua afirmação foi que Deus existe, certo? Eu, desde pequeno, quando eu ia na igreja evangélica, os pastores falavam para mim que as crianças eram protegidas de Deus, principalmente até o 7º ano. Não sei, não me aprofundei para saber porque até o 7º ano de idade, né? E eu tenho uma filha. Pela minha filha eu faria tudo, entendeu? Se Deus existe, por que ele deixa as crianças passarem por maus tratos, fome ou até abusos? Perfeito, Cristiano. Bom, enfim, como eu disse, eu vou responder a objeção do ateu, caso eu estivesse no lugar do Guilherme Freire, e depois eu vou pontuar a resposta dele. Enfim, ele trouxe o argumento clássico de ateísta, que é o problema do mal, que não é um argumento em si que visa refutar a existência de Deus em si, mas sim fala sobre as propriedades desse Deus em si, mais especificamente sobre a bondade dele. E isso foge um pouco do tema, né? Já que o Guilherme Freire fez uma afirmação apenas sobre a existência de Deus, ele não deixa claro se é um Deus teísta, panteísta, deísta. Então, de fato, esse assunto foge um pouco do tema, mas eu não acho que ele deve ter feito. Não acho que esse cara deve ter percebido isso. Mas, enfim.
sobre o problema do mal, ele já aceita, de fato, a premissa inicial que Deus existe, porque para Deus ser mal, precisa existir. Não pode existir, não pode ser mal algo que não existe, evidentemente. Mas referente a isso, a resposta que eu daria, que seria claro de viés calvinista, tocaria bastante na tecla sobre a soberania de Deus. E já que essa resposta ela aceita grande parte da premissa do teísmo cristão, que no caso é sobre a bondade de Deus, eu acho que seria coerente que o objetor, no caso o ateu que preferiu esse argumento, também concordasse com outras premissas bíblicas, que no caso é sobre o juízo de Deus, que seria a punição do mal, que aconteceria evidentemente no tempo de Deus, quando Deus quer, porque as escrituras são extremamente claras em relação a isso. O mal vai ser punido no dia do juízo. Ou seja, pela soberania de Deus fica extremamente claro que Deus não tem nenhuma obrigação de parar ou conter o mal no momento que a gente quer, ou de parar um mal específico. E daí alguns objetores podem afirmar que existem eventos como o evento do dilúvio, e o momento onde ele fez o peixe engolir o profeta, mas de fato, Deus ele pode fazer isso porque ele é soberano. Então, se ele quer fazer isso e ele faz, a gente não pode questionar, como diz em Romanos 9. A gente deve apenas aceitar e reconhecer a nossa inferioridade. Então essa seria a resposta que eu dou de uma forma bem direta e objetiva e que se resume da seguinte forma, que o mal vai ser punido de fato e Deus escolhe quando que o mal vai ser punido. E ele justamente pode fazer essa escolha porque ele é soberano e perfeito. Essa seria a minha resposta. A afirmação, né? Isso que você está colocando é o chamado problema do mal. O problema do mal é um tema debatido há anos, desde que se começou a debater esse tema da existência de Deus, né? E desde o começo do debate. E existem dois tipos de mal, né? Nós podemos falar de males naturais e de males humanos. Os males humanos são os atos maus que os homens praticam uns contra os outros. Esses males humanos, né, eles são uma decorrência muito direta do livre-arbítrio. Os homens praticam atos maus porque eles têm livre-arbítrio. Se os homens não tivessem livre-arbítrio, eles seriam como marionetes, seriam, na verdade, personagens de videogame, eles não seriam seres autônomos, né? E os homens, infelizmente, escolhem fazer coisas más, isso é parte das coisas que acontecem. Os outros males são chamados males naturais, né? Então, sei lá, enchentes, coisas que independem da vontade humana. Por que um Deus bom permite o mal, né? Bom, em primeiro lugar, porque ele queria criar pessoas livres, pessoas reais, e não personagens marionetes, não personagens fictícios, não um personagem de The Sims. Isso implica que, obviamente, esses homens, com as suas escolhas, possam fazer o mal. Agora, é importante entender que esse sofrimento todo, tanto os males naturais, tanto os males são praticados pelos homens, né? Deus, ele tira um bem desses males. Como assim? Essa vida, e quando você entende a existência de Deus, essa vida é como um rascunho. Existe uma vida depois da morte. Todas as pessoas, elas vão morrer, e a vida depois da morte, ela é muito maior do que a vida terrena. Entenda, tem até uma história uma vez que falaram assim, Deus mata várias pessoas no Antigo Testamento. Bom, eu tenho um spoiler, né? Deus vai matar todas as pessoas. Eu, você, todos os outros. Do ponto de vista de Deus, todos nós vamos morrer, porque nós somos pessoas com uma vida finita. Nossa vida acaba. Sua filha vai morrer, eu vou morrer, meus 5 filhos, todos eles vão morrer um dia. Se não existe Deus, aí mesmo que esse sofrimento, ele não tem nenhum tipo de compensação, ele é só sofrimento, é só mal. Só que a partir do momento que você entende um Deus bom, se nós nos compadecemos do sofrimento dessas crianças, imagine esse Deus bom. Quer dizer, eu já olho o sofrimento de uma criança e me compadeço. Imagina um Deus que vai por toda a eternidade levar adiante, né? E cuidar de todas as almas. E aí tem uma coisa linda mesmo, que é Deus na sua infinita providência, o sofrimento é um dos maiores caminhos pelos quais ele vai levar as pessoas para a alegria depois da morte. Entenda que às vezes nós tínhamos que estar muito mais, às vezes não, nós tínhamos que estar muito mais preocupados com as pessoas que praticam o mal do que as pessoas que sofrem o mal. Porque isso já tem lá, Sócrates já falava isso. Quando você pratica o mal, você prejudica a sua alma. Mas depois que você morre, o que permanece é a sua alma, não o seu corpo. Bom, não vou esperar ele terminar de falar para eu dar minha resposta, até porque vai ficar muito monótono se ficar ele fala por muito tempo, depois eu falo por muito tempo, então eu vou dar uma interrompida aqui nele. E além disso, eu já assisti o vídeo previamente, né? Eu já sei como que vai se dar o argumento dele. Mas, basicamente, o argumento dele é um argumento clássico, católico, do São Agostinho, que é sobre o livre-arbítrio. Mas esse argumento, de fato, na minha opinião, ele não responde o problema de modo completo. Ele só atrasa o problema. Porque, de fato, é extremamente evidente que o mal entrou
que o mal entrou no mundo por conta do livre-arbítrio do ser humano. Isso é extremamente evidente. E até rola uma discussão sobre se Deus seria mal o, por permitir o homem de cometer o primeiro pecado, se era da vontade dele. Mas isso envolveria uma discussão que, segundo a interpretação da minha teologia, seria impossível para o ser humano descobrir. Como diria um teólogo que eu me inspiro muito, um teólogo contemporâneo, o Marcos Branconato, no debate que ele fez contra o esqueci qual era o nome do outro cara, mas enfim, ele mostra um versículo onde fica bem claro, onde diz que é impossível conciliar o livre-arbítrio humano com a predestinação divina. Isso fica bem claro. E negar qualquer um desses dois para tentar fazer uma teologia que supostamente não tenha problema iria implicar em negação da escritura, ou seja, uma heresia forte. Não se pode negar os dois. Simultaneamente é muito difícil conciliá-los. Então o que a gente faz é aceitar a existência dos dois e permitir esse dilema. Eu não creio que seja impossível resolver, que seja impossível que alguém dê uma resposta lógica para isso, mas, de fato, o apóstolo Paulo diz que é um assunto que não cabe ao homem descobrir, ou discutir, ou protestar contra Deus. Então, de fato, já que quem está falando isso não seria qualquer teólogo, seria justamente o próprio apóstolo Paulo, não é um dilema que me incomoda. Mas, de fato, tem essa discussão. Mas agora sobre esse argumento do Guilherme Freire, de fato, o mal é causado pelo livre-arbítrio do homem. Mas isso não explica como que Deus ainda permite acontecer esse mal, independente de qual seja a causa dele. O fato é que Deus ainda permite. Então por isso que eu acho que só falar, é o livre-arbítrio, ponto, é o suficiente. Também tem o argumento que ele vai dar posteriormente, que é quando ele fala que tudo aquilo que parece mal é, na verdade, usado para um bem maior. Ele dá vários exemplos para ilustrar isso. Um deles é o sacrifício de Cristo, que parece ruim, triste, decepcionante, mas que na verdade é a salvação das almas dos pecadores. E de fato, esse argumento parece bom, tem vários exemplos para ilustrar isso, mas não existe nada que garanta que isso seja verdade em todos os casos. Pode de fato acontecer algo ruim, algo trágico, sem nenhum motivo, apenas porque Deus quer mesmo. E não que isso seja errado, até porque Deus é extremamente soberano e ele faz o que ele quer. Mas talvez ele esteja se baseando em algum argumento de algum. Talvez de algum escrito de algum santo ou de alguma autoridade católica grande. Já que eu não sou católico, eu não vou poder falar isso. Mas talvez seja. E sobre o que ele fala, que ele começa a falar agora quando eu pausei o vídeo, que o sofrimento é um meio para receber um cargo alto nos céus. Eu esqueci qual é a expressão que Jesus usa, mas eu acho que todo mundo conhece esse versículo: aquele que servirá será grande no céu e aquele que manda será pequeno nos céus. Eu esqueci exatamente qual é o termo correto. Mas não existe nenhum versículo, nada que evidencie que quanto maior seja o seu sofrimento, maior vai ser o seu cargo no céu. Isso parece ser uma verdade, parece ser lógico, mas não tem nada que evidencie isso. E além disso, isso até serviria de objeção para algum ateu, porque além de fato de não existir nada que evidencie isso, o ateu poderia questionar se Deus quer que alguém seja alto no céu, por que a pessoa precisa sofrer para isso? E isso envolveria também outras discussões envolvendo a presciência divina, que Deus iria. Mas enfim, não cabe aqui na discussão, né? Essa presciência divina, eu acho que se a gente for levar ela em última categoria, daria para encaixar ela em 100% dos, dos dilemas e problemas teológicos. Mas enfim, essa é meu complemento que eu tenho para a resposta dele. Então, esse sofrimento terreno, por pior que ele seja, ele não vai corromper a alma da pessoa. Mas quando a pessoa, ela vai lá e faz o mal, ela é a pessoa que pratica, né? Aquilo vai ficar para a alma dela para depois da morte. Ela está perdendo a alma dela para sempre. Então, entenda, quando a pessoa acredita em Deus, e é o correto, né? Porque de fato Deus existe,
Você entende todo um plano da providência, no qual o sofrimento tem um papel de redenção das almas, e Deus está querendo a salvação eterna das pessoas, a vida eterna. Então, esse mesmo sofrimento terreno nos prepara para a vida eterna e ele vai compensar todas as injustiças desse mundo. Aliás, ele vai corrigir todas elas. Agora, se Deus não existe, só tem a injustiça, só tem a miséria. Mas assim não fica uma resposta muito cômoda, porque é engraçado a gente ter que se preocupar com quem comete o ato, que ele teve o livre-arbítrio, mas a criança não teve. A criança não quis passar por aquilo. Mesmo sabendo de tudo isso, eu não quero sofrer. E eu, se fosse com a minha filha, eu poderia até fazer alguma coisa com a pessoa. Veja, Como é Jesus... que Deus vê isso de cima, com todo o poder, onipresença? Tá bom, ele não quer interferir no livre-arbítrio, mas ele poderia interferir de outra forma, fazer a pessoa não chegar naquele momento. É que o que acontece Entendeu? é que ele vai corrigir todas as coisas. Aqui tem uma parte que eu esqueci, que de fato é bem levemente vergonhoso, eu diria, que é bem clássico de ateu fazer isso, que é confundir basicamente livre-arbítrio com onipotência, basicamente. Que é, se eu quero voar agora, mas eu não consigo, logo eu não tenho livre-arbítrio. Sabe que esse argumento é bem tolo e confunde o conceito de livre-arbítrio com onipotência, ao meu ver. Porque livre-arbítrio, evidentemente, não é fazer o que quer quando quer, mas sim poder escolher dentro do contexto e seguindo a natureza do sujeito. Então, eu não sei, eu não entendo, porque esse argumento é bem evidente que ele é ilógico. E a propósito, o que eu queria comentar sobre a apresentação desse sujeito seria que ele claramente tem uma experiência bem ruim envolvendo o cristianismo. Porque quando ele contou sobre a história dele envolvendo os pastores, eu aposto tudo que eu tenho. Mentira, eu não aposto tudo. Mas eu dou quase 100% de certeza que a igreja que esse cara visitava era uma igreja estilo neopentecostal. Porque esse estilo de Deus protege as pessoas até o 7º ano, ou até os 7 anos, não sei, eu não consigo ver muito bem. Sei lá, é bem... Dá pra perceber que esse cara teve uma experiência bem ruim envolvendo igreja, cristianismo e etc. Mas enfim, vamos seguir. Coisas após a morte das pessoas. Ele Mas vai aí é corrigir muito todos os pontos. cômodo, né? Que a pessoa vai sofrer pra caramba por uma coisa que ela não teve. Teve bebês que foram abusados, morreram. Não, claro, o mal é uma coisa real. Veja que o Cristo fala, né? Antes atirassem, amarrassem pedras e jogassem eles no rio, né? Entenda, o sofrimento eterno é maior do que qualquer sofrimento que você conseguiria fazer a qualquer pessoa nessa vida. Deus, exatamente é isso que a teologia nos ensina, ele é justo. E ele é muito mais justo do que os homens. Aliás, a justiça dos homens falha. Essa, sem dúvida, falha. E todos os dias nós vemos ela falhando. De Ilha do Epstein e coisas insanas malignas, aliás, ligadas a pessoas que têm realmente visões torpes. Há tantas outras coisas malignas que nós vemos no mundo, a justiça dos homens falha. Aliás, quem justamente ensina as pessoas a protegerem as crianças, a evitar todo tipo de mal que é feito em relação a elas, é a moral, exatamente a moral tradicional, a mesma que nos ensinou a cultivar a religião. Porque quando você é relativista e você acha que tudo tanto faz, que não tem um certo, não tem um errado, e você, na verdade, não entende que existe uma justiça objetiva, é isso justamente que leva os homens à perdição. Agora, quando você busca uma vida num caminho de virtudes, buscando o que é certo, entendendo que o mal existe, o mal é errado, na verdade, que o certo e o errado são claros, que você não pode fazer o mal para as crianças, tem que proteger as crianças, você tem uma briga, uma vida na qual você luta pelo que é certo. E lutando pelo que é certo, você quer proteger a família, você quer proteger as crianças, você quer destruir todo tipo de abuso que é criado. Essa mentalidade é exatamente a mentalidade que a religião cristã ensina, que é a mentalidade correta em relação às crianças. Mas agora, se fosse você como pai, vendo um dos seus filhos passando por uma coisa dessa, o que você faria? O que eu faria? Eu ia querer justiça para meus filhos, naturalmente. Não, sim, de que forma? Você vê na Eu situação. queria que as pessoas fossem presas, que fossem punidas pelos Você crimes que elas Você cometeram. ia ter essa calma de aguardar tudo acontecer, você vê Não. Existem várias situações de legítima defesa e eu protegeria meus filhos, E claro. se você tivesse o poder maior ainda de protegê-los? Para que não acontecesse. Então, mas aí que tá, o poder maior que fosse, eu ia querer que meus filhos vivessem para sempre. Se você fosse escolher qualquer coisa, meus filhos todos nasceram para morrer, porque eles vão morrer de qualquer jeito. Eu quero que meus filhos todos, meus 5 filhos, acabou de nascer minha 5ª filha, aprendam a viver uma vida na qual eles vão se sacrificar. Porque entenda, meus filhos vão morrer. A pior vida para eles seria eles fingirem que não vão morrer. Então, se ele vai morrer, então pode deixar acontecer qualquer coisa. Não, então. o contrário. Então não vamos ensinar nada, vai morrer mesmo. É o contrário, porque eu sou preocupado com a alma deles. A alma deles, para mim, é a minha maior preocupação. Veja, todos os dias quando meus filhos acordam, eles fazem escolhas. Assim como as pessoas más que você está citando fizeram escolhas, meus filhos fazem escolhas. E eles vão escolher entre viver uma vida de virtudes,
e viver uma vida de coisas boas, e praticar o bem, e lutar pelos outros, e lutar para proteger os outros, ou eles vão fazer más escolhas. Essa é a minha maior preocupação, porque antes de tudo, veja, meus filhos vão morrer de qualquer maneira, isso que eu estou te falando, não tem como evitar isso, não tem como evitar a minha morte, mas eu tenho como evitar uma coisa, ou pelo menos eu tenho como trabalhar para educar eles para... Enfim, o debate tá acabando, daqui a pouco vai mais dois levantar máscara. Dá pra ver ali dois. Dá pra ver o David Ribeiro ali, que foi um cara. Nesse debate ele foi bem inteligente. Eu só acho que ele foi meio ansiosinho quando ele ficou interrompendo o Guilherme Freire de falar. Foi bem vergonhoso isso. Mas enfim. O que eu queria comentar também seria como que eu achei bem legal uma fala que o Guilherme Freire fez sobre no debate. Ele se aprofunda mais posteriormente, né? Mas ele já inicia aqui, que é quando ele fala que como que ele odeia tudo que é relativismo e como que ele gosta de tudo que é objetivo. Isso eu achei bem basic da parte dele. E eu concordo plenamente, relativismo é uma fraude. Mas sobre o que o cara falou ali, eu também queria deixar claro que uma coisa que muito ateu faz é dar um exemplo de querer colocar o ser humano numa ótica como se ele tivesse. É querer humanizar Deus. Eu digo isso no sentido de. O argumento que ele tentou dar agora. Ah, se você pudesse mudar e se você visse o seu filho sofrendo, o que você faria? Só que o problema é que o argumento dele foi basicamente o seguinte: se Deus vê tudo de mal acontecendo, ele não faz nada. E posteriormente ele diz: se fosse você no lugar dele, você não faria alguma coisa? E o objetivo dele seria fazer o Guilherme Freire falar que sim, daí pronto, Deus deveria fazer também. Só que ele desconsidera todos os atributos e toda a ótica e toda a visão, a temporalidade, a onibenevolência e tudo que faz Deus ser Deus. E sempre que você tenta colocar um ser humano no lugar de Deus para tentar tomar uma atitude, é evidentemente que vai estar no erro. Essa analogia é evidentemente muito errada. Ela é feita de modo meio automático, porque a gente costuma fazer essas analogias, exemplos da gente se colocar no lugar do outro para tomar alguma atitude ou pensar. Só que quando a gente tenta fazer isso com Deus, é óbvio que não vai ser claro. Eu agora não conseguiria pensar em uma outra analogia para simplificar de modo mais correto, mas é evidente que pensar desse jeito, de colocar de tentar julgar as escolhas de Deus sem ter os atributos dele, sendo um humano, é evidente que isso vai ser bem, que isso vai gerar algo errado. Mas enfim, era só isso que eu queria comentar mesmo. Estilar uma coisa, que a alma deles seja boa, porque é isso que vai perdurar depois que eles morrerem. Obrigado. Opa. Meu nome é Edson Toshio, eu tenho 46 anos, sou professor de ensino superior e também produzo conteúdo nas várias redes sociais falando sobre a desmistificação da Bíblia e provando que Deus não existe e nem é. Uma frase que eu sempre falo é: sai da caverna, vai estudar, porque a realidade é bem diferente do que pregam aí em todas as religiões, e mesmo aqueles que dizem crer, mesmo não tendo religião alguma, você vai provar que é tudo mentira. Eu costumo dizer que Deus não existe e nem é, né? E costumo pegar, inclusive, sobre esses argumentos. Cara, esse Edson Toshio, eu imagino que muitos de vocês conheçam ele pelos vídeos no TikTok. E, cara, pensa num cara que é orgulhoso, falacioso e muito tolo. Esse cara só usa argumento medíocre e miserável. Literalmente é digno de pena. Literalmente é digno de pena. E podem pensar que talvez eu esteja sendo meio infeliz, dando vários predicados negativos pra essa pessoa, mas é porque ele realmente age assim. Ele realmente é bem deselegante, bem informal com qualquer pessoa que tenta responder ele. Ele mesmo se proclama irrefutável. Eu acho que esse cara representa de modo perfeito a... Eu esqueci qual é o nome do cientista, mas é basicamente aquele efeito que acontece que quando você é uma pessoa muito tola e se sabe muito pouco, se pensa que é muito inteligente, porque esse pouco parece um conhecimento gigantesco. E esse cara, ele pensa exatamente dessa forma. Dá pra ver que os argumentos... Vocês vão ver que os argumentos desse cara é de fato medíocre e patético. E se vê que pessoas inteligentes, como o próprio David Ribeiro, mesmo ele tendo um pouco ansioso comentando, deu pra ver que ele mostrou muito mais humildade falando. Eu não acho que ele interrompeu o Guilherme Freire naqueles momentos por maldade ou qualquer coisa do gênero. Acho que é só por nervosismo, acontece mesmo. Mas esse cara é... Enfim, eu vou dar prosseguimento e posteriormente eu respondo os argumentos dele. Argumentos que você trouxe, para provar primeiro como você ir bem
foi defendido aqui sobre o livre-arbítrio. Uhum. Você falar, então, Deus permitiu o mal por causa do livre-arbítrio. Se nós fôssemos pegar essa questão, quer dizer que o seu Deus, ele só permitiria e respeitaria o livre-arbítrio da pessoa amar. E a criança, ou o idoso, ou a pessoa, seja quem for, independente da idade, aquela pessoa não queria ser abusada, violentada, não queria ser assassinada, roubada, de forma alguma. Mas por que então Deus ele respeitaria não o dela, mas sim o dele? Porque é sempre essa desculpa, né? Quando vem o mal, não, é o livre-arbítrio, porque Deus não quer ninguém como fantoche. Uhum. Só que aí você entra numa contradição com a própria fé católica que você possui. Se de repente fosse outra fé, talvez aí poderia ter outros argumentos. Mas, por exemplo, dentro de toda a história cristã, não só cristã, mas desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver que é Deus criando tudo. Ou seja, inclusive, como diz Provérbios 16:4, que todas as coisas foram criadas pelo Senhor com seus propósitos, com seus devidos fins, inclusive o ímpio para o dia do mal. Ou seja, até a pessoa ruim foi ele que criou. Não é à toa que Apocalipse 13:8 e 17:8 deixa claro que tem um livro da vida, que tem os nomes escritos. E ele deixa muito claro que aqueles nomes já foram escritos desde a fundação do mundo. E talvez você pudesse pensar, não, desde a fundação do mundo significa que ele fundou, criou Adão e Eva, eles pecaram, a partir daí tem até dizendo que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Talvez você fale, não foi antes, mas Efésios 1, versículos 4 e 5 deixa claro que eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Então o The Sims que você comentou, na verdade, é o que a Bíblia traz. Romanos 9, você vai ver Paulo defendendo exatamente isso. Tem vasos para honra e vasos para desonra, e quem é você para questionar se eu fiz assim? É uma leitura meio calvinista. Bom, então, agora, na minha opinião, de fato, ele consegue colocar o Guilherme Freire meio que contra a parede, não por ele ser superior em qualquer aspecto, mas porque, de fato, a Bíblia ela é bem clara sobre no que diz respeito à ausência do livre... Não vou dizer livre-arbítrio, mas nessa predestinação bem absoluta. E, de fato, a fé católica, ela não é ela não é a favor de uma predestinação tão radical quanto é no calvinismo, por exemplo. Não que esse cara entenda qualquer coisa de catolicismo, calvinismo, nem nada, é óbvio que não. Ele só tenta botar versículo fora de contexto para prejudicar, para tentar embaralhar uns leigos, e é isso que ele faz, evidentemente. Mas, de fato, a Bíblia é bem clara no que diz respeito à predestinação. E vamos ver a resposta que o Guilherme Freire vai dar. E se eu bem me lembro, ele não responde isso. Algo interessante, eu acho que ele não responde. Não responde de modo direto, pelo menos. Porque esse cara vai começar a interromper, vai trazer cruzadas de inquisição pro tópico e, enfim, vai virar uma bagunça isso aí. Né, mais determinista, que eu, sem dúvida, não iria por essa teologia, né? Então você está negando tudo que eu disse e está tudo errado na Bíblia, certo? Não. Cara, é isso que eu tava falando pra vocês. Olha, o cara fica tentando tirar deboche, fica tentando dar risadinha, sendo que o cara é muito tolo. Além de que ele fica tentando usar palavras que não tem muito uma formalidade, que ele precisa, às vezes, abrir mão do sentido do argumento dele só pra tentar colocar uma formalidade que é desnecessária e fica vergonhoso. Então o cara é literalmente um sofista. Literalmente um sofista dos tempos modernos. Enfim, esse cara eu diria que é uma vergonha pro ateísmo. De fato. Mesmo não sendo um ateu. Não. Então tá é que, novamente, a Bíblia, quando você pega todos os livros da Bíblia, tem toda uma discussão de interpretação de cada item desse, entra na discussão do livre-arbítrio versus a presciência divina, o plano de Deus para as pessoas, que é uma outra discussão muito mais profunda do que simplesmente falar, não, se existe livre-arbítrio, não existe previdência divina. Esse tema já foi amplamente debatido, ele é o famoso tema que foi muito debatido no século XVII, por exemplo. Foi um dos maiores temas de debate do século XVII, é muito antigo. Luiz de Molina, vários grandes pensadores já debateram isso ao longo dos anos. O problema quando a gente fala da Bíblia é que tem que interpretar da maneira correta, que é meu problema com várias pessoas que querem ler o texto bíblico de maneira literal. Posso fazer uma pergunta rápida? Mas Deus não é o leão de Judá. Não, calma, vamos por partes, só colocar aqui um ponto. Sem dúvida, é muito melhor que as pessoas sofram nessa vida e tenham a vida eterna, do que elas tenham uma vida confortável e sofram eternamente. Portanto, é melhor viver uma vida segundo a justiça e o bem. Agora, Deus não é que... Um comentário que eu achei interessante que o Rômulo fez do canal Ciência e Filosofia. Acho que é Ciência e Filosofia o nome, ou Ciência e Teologia, não sei. Mas é que o que eu achei bem interessante foi que, além dele repetir o argumento que o cara deu, é um cara leigo, com todo respeito, né? Mas talvez autodidata, não sei. Mas é um cara leigo que deu o mesmo argumento de um professor de filosofia. Ou seja, olha o nível do cara. O mesmo argumento que um professor de filosofia dá é o argumento que o cara leigo pensou. E, enfim, sobre o argumento que o Guilherme Freire deu, como eu disse anteriormente, eu não vejo mostrando que se segue que
se a sua vida foi boa, você obrigatoriamente vai para uma punição, e se você sofreu, você obviamente vai para o paraíso. Eu acho que pode se seguir claramente uma pessoa que sofreu aqui na Terra e vai sofrer na vida eterna também. Eu acho que o que dá salvação de fato é a graça, uma graça imerecida que nos é dado. Mas enfim, vamos prosseguir. As coisas, todas as coisas nas nossas ações fogem do nosso controle. Isso não viola o meu livre-arbítrio. Até porque o inocente que sofre, isso já está em Platão, aliás, fora do cristianismo, já é um dos temas da República, que é melhor praticar uma injustiça ou é melhor sofrer uma injustiça? E Platão fala, é melhor sofrer uma injustiça do que praticar uma injustiça. Por quê? Porque a sua alma é um tesouro maior do que qualquer mal que você possa sofrer no corpo. Aliás, tem esse grande clássico do Boécio. Eu poderia dizer que é Incrível tipo uma livro. falsa dicotomia, eu não preciso escolher uma coisa ou outra, eu poderia ter outras variáveis para escolher, não precisa ser uma coisa ou outra. Mas Não, pensando não precisa rapidamente, ser, o mundo seria, claro, outro, né? E aí você estaria falando de uma outra ordem da realidade, que as pessoas não são agentes livres. Agora, veja... eu não essa ordem comentei que os não são agentes livres, eu estou comentando que está na própria Bíblia, que você talvez acredite que seja a palavra de Deus, e eu trouxe vários textos aqui, e você simplesmente está dizendo que tem que interpretá-los. Se eu pegar o texto, por exemplo, de Mateus 28, ou de Lucas 24, ou de Marcos 16, ou de João no capítulo 20 e 21, ou de Atos no capítulo 1, e mostrando que Jesus ele pegou e que ele ressuscitou, e que ele subiu ao terceiro céu, ou melhor, que subiu aos céus, Sim. isso daí eu tenho que interpretar também, porque na verdade não foi isso que aconteceu? Não, é que toda a linguagem humana, eu realmente acredito que o que está na Bíblia aconteceu mesmo, tá? Eu não estou dizendo que é tudo metáfora, mas toda a linguagem humana, quando fala Cristo é o leão de Judá, obviamente não está falando que Cristo é um leão. Nem peguei Toda isso. a linguagem humana tem uma série de. Não, tudo bem, mas focando nos textos. Né? Qual é o critério que você utiliza para falar assim? Não, isso aqui é uma metáfora. Esse daqui, que está totalmente contra o que eu acredito, isso aqui eu tenho que interpretar de outra forma e recorrer a autores. Eu não teria a capacidade de raciocinar de uma maneira mais tranquila e crítica para chegar a um ponto. Não, na verdade, como católico, tem uma coisa muito bonita que é. Você tem 2000 anos de tradição da igreja e grandes teólogos, grandes pensadores. Grandes crimes, sim, grandes injustiças e muitas coisas também. Então, mas a gente tem que debater um tema de cada vez. Não, tudo bem, faz parte. Isso tudo só prova que Deus não existe e nem é, como eu quero dizer. Né? A realidade. Bom, enfim, eu avisei pra vocês que seria vergonhoso esse debate. Mas, não esse debate, né, mas esse trecho, pelo menos, que quando é esse sujeito falando. Enfim, ele tenta falar sobre questionar o modo de interpretação da Bíblia como se isso fosse algum problema para os cristãos, sendo que, primeiro que o Guilherme Freire, ele se diz católico. Ou seja, isso não chega a ser um argumento válido porque eles têm o dito magistério. Se esse magistério é válido, existem argumentos que dão objeção a essa infalibilidade do magistério. Mas, enfim, não é esse o tema do vídeo de hoje. Não tem o objetivo de objetar o catolicismo. Eu espero que não aconteça isso. Mas, enfim, é evidente que vai existir discussões sobre interpretações e doutrinas bíblicas. Isso não é problema nenhum para o cristianismo de nenhuma forma. Desde os primeiros séculos, os cristãos debatiam em concílios. Então, o critério que se usa para avaliar a escritura seria a própria escritura. Tanto que os reformadores dizem, a escritura interpreta a escritura. Um versículo que está mais no escurecimento, por exemplo, não consegui pensar em outra metáfora, mas um versículo que pode ser mais confuso pode ser iluminado com outro versículo que deixa algum tema mais claro. Mas sim, de fato, existem interpretações diversas para o mesmo versículo de pessoas cristãs, e isso foi feito de modo proposital pelo próprio Cristo. De fato, essa minha afirmação pode ser um pouco ousada, parece um pouco ousada, mas ela é baseada em próprios trechos do Evangelho, onde Cristo afirma falar por parábolas, porque desse jeito apenas os escolhidos iriam entender. Isso reforça ainda mais a doutrina calvinista sobre a predestinação, etc. Mas, de fato, esses debates sempre vão acontecer e é da vontade de Deus que esses debates aconteçam de modo claro. Enfim. Grita isso. Não. Na verdade, olha, então, são outros temas de debate, mas vamos por partes, assim, só pra gente debater todos eles. Não tem grandes crimes da religião e tal. Tem, obviamente, tem vários. Coisas. Mas a gente tem que debater um tema de cada vez. Mas você não pode mentir, né? Você não pode falar que não teve grandes crimes. Se eu falar de Inquisição, de cruzadas, perseguição às bruxas, se eu falar de. Não, você tá negando. Debater cruzadas, Inquisição e todos esses temas. Beleza, espero que você não defenda isso. Bom, a gente vai ter uma longa sessão aqui, uma longa sessão. Não defenda isso. Não, então, mas é que espero que você não defenda isso. Muitas dessas coisas, com certeza, narrativas que você está imaginando, são narrativas pós-iluministas, que muitas delas falsificam tremendamente os fatos históricos. Indo para o coração do que você falou. Deus, sem dúvida, criou pessoas que fizeram escolhas más. Eu mesmo já... Bom, vou pausando aqui antes que perca o assunto. O cara, eu achei de fato um pouco engraçado quando o Guilherme Freire fala que
não teve crimes, e o Toshio fala que tem vários, e de fato, eu vou ter que concordar com ele, porque nesse aspecto histórico, pelo menos, porque de fato, tentar colocar essa inocência suprema no catolicismo é algo bem de doutrina católica romana mesmo. Porque eu já fui católico também, e por pouco tempo eu já fui um católico meio radical. E eu também era daqueles que falava que a Inquisição do Mal é uma narrativa iluminista, que as cruzadas foram de modo santo, mas de fato isso não segue na realidade, infelizmente. E é bem frágil essas afirmações. Porque tem próprios inquisitores católicos que têm escritos onde mostram que referente à Inquisição deve ser feito a pior punição porque eles cometeram o pior pecado. Sobre as cruzadas também não é bem o oposto do que a narrativa católica dos Zé Cruzadinhas falam, como são popularmente falados, né, de um modo de zombaria, porque as cruzadas são elas são popularmente vistas como uma objeção e oposição ao islamismo. E de fato foi uma guerra entre aspas contra o islamismo. Os católicos vão falar que é defesa, né, claro, mas quando a gente vai avaliar as cruzadas de fato, a gente consegue perceber, mais em específico na Quarta Cruzada, algo que fortaleceu o islamismo de modo bem absurdo, que foi o ataque a Constantinopla, que foram quando os latinos atacaram Constantinopla e deixaram o lugar em ruínas. Tanto que, posteriormente, os próprios ortodoxos afirmaram que preferiam a visita dos próprios sarracenos à visita dos latinos, devido ao que eles fizeram. E, além disso, referente à Primeira Cruzada, acho que todo mundo sabe, todo mundo que estuda o mínimo, sabe que houveram 9 cruzadas. Houveram 9 cruzadas. Os católicos ganharam apenas uma, empataram outra e perderam as outras. E o motivo deles terem ganhado essa primeira cruzada foi que, de fato, além do número absurdo, foi a única cruzada onde os cristãos estavam com um número bem superior. Os sarracenos e islâmicos eram bem divididos. E após esse ataque dos cristãos, eles perceberam que eram fracos, separados. E após esse ataque cristão, eles se uniram novamente. E também, claro, houveram outros motivos, né? Tanto que se a gente for avaliar a quantidade de soldados que foram para as cruzadas, a gente pode ver que sempre os cristãos estavam em menor número. Tinham muitas vezes onde a proporção era para a cada um cristão haviam 3 sarracenos, a cada um cristão haviam 10 sarracenos, e etc. Isso porque, claro, além de outras vantagens, como o fato dos muçulmanos estarem em território deles, como os cristãos terem que peregrinar por centenas de quilômetros para encontrar os islâmicos, e nesse meio tempo eles se prejudicarem bastante, alguns morriam, alguns ficavam com fome, e etc. Isso, claro, é uma vantagem absurda para os islâmicos. Mas, enfim, vamos prosseguir. Eu não imagino honestamente, eu não acho que esse Edson Toshio saiba nem sobre esse argumento católico sobre a suposta narrativa iluminista que manchou os católicos como assassinos, nem da história verdadeira, mas enfim, eu discordo dessa interpretação histórica do Guilherme Freire sobre a Igreja Católica. Na minha vida, eventualmente fiz escolhas ruins. E faz parte do drama da vida humana que os homens façam escolhas ruins. Deus, no entanto, ele, na sua misericórdia, ele não cessa todas as pessoas que fazem uma coisa ruim, mas ele dá um caminho de redenção para as pessoas. De tal maneira que quando você erra alguma coisa, você pode se arrepender. E enquanto você está vivo, você tem um caminho de redenção. O próximo tema é: o ateísmo foi promovido por ideologias que visam destruir a nossa cultura. Bom, o vídeo está com 40 minutos, isso de fato é bastante tempo. Eu não esperava que seria tanto, eu pensei que 30 minutos seria bastante já. Mas enfim, esse foi o primeiro react desse canal. Eu vou tentar não fazer muitos cortes para ficar mais genuíno o react. E talvez eu reaja a mais partes. Se eu tiver com vontade eu vou, se eu não tiver eu não vou. Queria pedir perdão por ter ficado tanto tempo sem postar vídeo. Por mais que eu nunca tenha prometido nenhuma frequência, meu objetivo não era ficar tanto tempo assim, tipo, muitos meses.
Eu acho que seria interessante eu postar um vídeo a cada mês, um vídeo a cada 2 meses, etc. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até mais. Até mais.